O foco dela é a Zulmira. A Odila, que antes perseguia a Zulmira, agora o foco dela é ajudá-la. Ela se modificou em outros planos, né, graças à irmã Clara, e agora ela está disposta a ajudar. Ela motiva o seu ex-esposo, né, o Amaro, a se apresentar a Zulmira com novas esperanças, e também estimula a sua filha Evelina, que daí começa a história, né, aquela da prece refratada, isso tudo durante o sono, mas a desvelar também pela Zulmira. Então a Odila uniu os dois, o seu marido, o ex-marido, né, e a sua filha, para ajudar a Zulmira, que é a madrasta da Evelina nesse momento. Amaro e Odila sente-se feliz, recompensada com a lembrança e a gratidão da família. Então ela pôde finalmente reencontrar-se com Júlio depois de tantos anos. O reencontro é emocionante. E Clarencio ensina que seu próprio desejo de recuperar o filho irá conduzi-lo ao auxílio da reencarnação. Quando ela percebe a necessidade da reencarnação amparada por Clarencio, vai humildemente pedir a cooperação de quem? Da segunda esposa do seu esposo, da segunda esposa do Amaro, a Zulmira. Ela que tinha ódio da Zulmira, agora vai pedir favor a ela para dar uma nova oportunidade para o Júlio, que é o filho dela também. Ambas se encontram com um pequeno Júlio e, a pedido de Odila, é prontamente aceito por Zulmira entregar o seu ventre para ele reencarnar. O que ambas não têm ainda condições de saber é que, uma vez, mais por imposições a sua reencarnação anterior, mais esta existência, Júlio deverá também ser bastante abreviado, ou seja, que tanto Odila como a Zulmira não sabiam que o Júlio reencarnaria, mas ficaria pouco tempo na Terra, porque ele estava ainda com a sua garganta, a sua glote completamente carcomida pela a tentativa de envenenamento. Algum tempo depois, a equipe espiritual orientada por Clara vem finalmente trazer o espírito de Júlio ao seu novo lar, onde é recebido com carinho pelo espírito de Zulmira. Então Zulmira agora recebe o Júlio como filho. Isso tudo programado lá pelo Clarencio. Lembrando que o Júlio foi aquele filho seu que, como madrasta, ela tinha um desejo de querer que ele morresse, porque ela tinha ciúme. Agora ela se torna mãe dele, né? E o Júlio, evidentemente, foi aquele que, em vida anterior, como Júlio, tinha ligação também com ela. A Zulmira é a Lina que o traiu, lá, porque ela já tinha traído o marido, que é o Leonardo, que é o Esteves, né? E também traiu o Júlio. Complicado, essas duas personagens, né? Zulmira, a ex-Lina, e a Antonina, a ex-Loli Barroui, essas duas criaram uma confusão danada na mente de alguns homens, né? De alguns espíritos masculinos, né? Bom, em seus braços, o espírito do pequeno Júlio vai gradativamente se amoldando ao espírito da futura mãe, e temos então uma esclarecedora leitura sobre os apontamentos de Clarencio sobre a reencarnação. Após uma gestação muito difícil, onde muitas das sensações do Júlio são repassadas para a futura mãe, o pequeno finalmente renasce e a família resolve chamá-lo novamente de Júlio. Um ano após, Odila procura desesperada por Clarencio solicitando ajuda para Júlio, que sofre de uma grave enfermidade na garganta. Quando chegam ao lar de Amaro, o médico está coletando amostras para um exame mais detalhado, e André Luiz acompanha esses exames no hospital. E ao ser identificado no Júlio, agora com aproximadamente um ano de idade, né, está com o chamado CRUP, o médico providencia um encaminhamento urgente e necessário para o paciente e recomenda um enfermeiro que compareça à casa de Amaro às X horas lá para ministrar o medicamento. Quem é o enfermeiro que vai exatamente cuidar do Júlio, agora menino, mas o Júlio que o traiu com a Lina no passado. É exatamente o Mário Silva, que foi o Esteves traído pelo próprio Júlio. Agora ele está como enfermeiro, para cuidar dele. Ele está com um ano, está com CRUP, né, que é a difteria. Aí o Mário chega, né, no momento, atende a Antonina e a sua caçula doentada, e voltam a falar com Clarencio sobre essas providências. Já na casa de Antonina, a amiga convida Mário a participar da leitura do Evangelho.
E nesse momento em que o Mário Silva, ele participa do Evangelho na casa da Antonina, ele aprendeu uma lição muito importante, né, que foi a lição da reconciliação com os inimigos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aprendeu muito ali naquele momento com a Antonina. Antonina, que, inspirada pelo Clarencio, deu uma lição maravilhosa, né, para ele. E após a leitura do Evangelho, Mário se despede do grupo para se dirigir ao endereço indicado pelo médico, que ele ia cuidar agora do Júlio. O Júlio criança, com uma difteria, ou seja, com um croup. E ficava surpreso ao chegar. Quando ele chegou lá, na casa, que ele não sabia onde queria, que ele percebeu que estava na casa da Zumira e do Amaro. Ele não sabia quem era. Não sabia quem que era a criança que ele ia atender. Quando ele se viu, estava diante exatamente da casa daquela que foi noiva dele, que agora é a mãe, estava sendo mãe do Júlio, a ex-noiva dele. Então ele chega lá como enfermeiro, recebeu essa ordem do médico, né? E foi recebido com muito carinho. Mas ele ficou numa dúvida muito grande, bem instintiva, né? Com uma repulsa pela criança muito grande e pela família também, né? E embora aquelas lições que ele aprendeu na casa da Antonina sobre reconciliação com o adversário estavam repercutindo na mente dele, mas ele teve um desejo de envenenar a criança, como enfermeiro, pediatra. Ele queria realmente ele queria matar aquela criança. O desejo dele é que a criança morresse. Repito, aquela criança, o Júlio, com difteria, tratado pelo Mário Silva, o enfermeiro. Esse Mário Silva é o Estevam, que foi traído pelo próprio Júlio, foi o primeiro traidor dele. E nesse momento, nessa encarnação, estava doido para querer matar ele também. No entanto, enquanto ministra o seu medicamento correto, de suas mãos emanam fluidos escuros, que são rapidamente neutralizados pelo Clarencio antes que possam prejudicar o Júlio, porque poderia matar o Júlio na hora, a energia negativa. O Júlio completamente depauperado fisicamente.